É aquele velho problema. Um pouco pronto. Pode começar. Tá gravando já, né? Início ao seminário do professor Amilcar Queiroz, que atualmente é da Universidade Federal de Campina Grande. Já está oficializado, né? Já. Essa mudança. O professor Amilcar era da Universidade Federal de Brasília, da UNB, mudou para a Universidade Federal de Campina Grande recentemente. O doutorado dele é da Universidade de São Paulo. Ele é um dos membros aí da comunidade teoria de campus nacional, tá pelos eventos da nossa área, uma figura conhecidíssima. Trabalha em teoria de campus, fundamentos de teoria de campus, fez um pós-doutorado em Saragoça por volta de 2014, 2015, né? E hoje é membro aí do departamento da pós-graduação da Universidade Federal de Campina Grande. Então, professor Amilcar, uma satisfação recebê-lo aí no nosso evento. Fazíamos tempo que não nos víamos, né? Então, bem, a gente se viu aqui, né, em Campina Grande. Acho que já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho. Enfim, por favor, sua. Ok. Bem, satisfação aí, felicidade de rever todo mundo bem. Bom saber que está todo mundo com saúde também, né, dado esse período desagradável. E também é legal saber que dá para fazer esse tipo de evento virtual e fazer os encontros, né? Assim, muito interessante a ideia. Bem, deixa eu começar aqui com a apresentação. Vocês, aí, qualquer pergunta, eu acho que a critério do chairman, vocês podem me interromper se quiser, ou eu falo no final, mas tanto faz para mim, tá? Eu gosto de conversar, todo mundo sabe, então pode ficar mais dinâmica a apresentação. Bem, como vocês já devem ter, alguns de vocês, ou talvez todos, já tenham ouvido falar, a Universidade Federal de Campina Grande está num esforço grande de construir um radiotelescópio de proporções grandes, né? Um grande radiotelescópio mesmo, e será construído no sertão da Paraíba. Então aqui vou repetir depois, mas está aqui o Chico, né? O nosso Francisco Brito, o Luciano, o João Rafael, e também vai ter o professor Marcelo, que é o professor visitante aqui, então as pessoas estão bastante engajadas. Tem o Vitor também, né? E está todo mundo bastante engajado nesse trabalho aí, dessa construção. É um trabalho bastante interessante, mais observacional, né? E tem muita coisa a ser aprendida. Mas aí, então eu acho que valeria a pena falar para a gente aqui, né, nessa nossa comunidade de teoria de campo, um pouco sobre o bingo. E claro que eu tenho focado muito na parte até burocrática e de construção mesmo, mas no início do ano eu comecei a trabalhar um pouco na parte mais experimental não, mais física. E como é que eu ia fazer isso, né? Porque dado o meu passado, em que eu poderia ajudar, né? E então eu comecei a olhar, a pesquisar e o que poderia ser feito de teoria quântica de campos, e aí apareceu alguns caminhos que a gente está trilhando por aqui. São recentes, mas eu percebi que mundialmente já tem várias pessoas, não é uma comunidade grande, mas trabalhando nesses assuntos que eu vou mencionar aqui para vocês. E são assuntos bastante interessantes e acho que está no coração de todo mundo aqui dessa plateia. Bem, então por isso esse título, né? O que a gente pode fazer de teoria de altas energias nesse radiotelescópio bingo. Eu vou falar principalmente, vocês vão ver, de pulsares e desse fenômeno novo chamado FRB, que são as explosões rápidas de rádio. Ok? Bem, vamos começar com QCD, que é o que muitos aqui são grandes especialistas, sabem muito de QCD, teve alguns seminários, né, no evento sobre QCD. Então, vamos lá. A primeira coisa, QCD, que é
a dinâmica, né, dos quarks e gluons, basicamente, elas encontram um cenário natural em estrelas de nêutron. Isso, claro que a gente estuda QCD aqui na Terra nos grandes aceleradores, mas na natureza tem vários fenômenos que aparecem, e uma delas são as estrelas de nêutron, que são estrelas que surgem de explosões de supernova, né? A temperatura dessas explosões está na ordem de algumas dezenas de MeVs, né? E então está muito próximo aí da saturação, da densidade de saturação nuclear. O que acontece é que tem um esfriamento, depois da explosão, tem um esfriamento da estrela muito rápido, e depois ela vem uma fase de esfriamento mais lento. Então, esse esfriamento rápido, meio como que congela algumas informações que vem dessa explosão que atingiu energias bastante altas. Então, tem, digamos, tem imprints, né, tem resquícios desse processo da explosão aí na formação das estrelas, dessas estrelas de nêutron. E então isso acaba levando possibilidade de ter vínculos observacionais bastante interessantes, né? Bem, eu coloquei alguns trabalhos, não tem muitos, mas tem alguns bastante interessantes. Um trabalho é desse pessoal aqui, da Índia, o Ajit Srivastava. Eu me interessei um pouco desse assunto graças a ele, que eu conversei com ele, ele tem feito esses trabalhos, ele também é da comunidade QCD, e começou a trabalhar com QCD em meios extremos, né? E aí tá lá na Índia. Esse trabalho eu achei na rede, infelizmente não conheço essas duas pessoas, mas são brasileiros. Eu achei muito bacana, um trabalho de 2011, muito bonito o trabalho deles, e fala basicamente o que eu estou falando aqui, né? Que eu comecei a pensar. Então, mas eu, se não me engano, estou na Fluminense, tá? Na Federal Fluminense. E o famoso Gordon Bye, né? Que também é um trabalho bastante recente, né? Do ano passado. Então, isso tem vários outros trabalhos, mas esses são alguns que eu estou seguindo aqui para colocar. Eu gostaria de propor os problemas que sejam interessantes para o nosso métier, né? Para o nosso tipo de trabalho em teoria de campo. Então, por exemplo, dentro dessas estrelas de nêutron, né, durante esse processo, a gente pode ver algum efeito devido a áxions, né, de emissões de áxions. Opa, eu estou ainda aprendendo a usar esses negócios de nêutron, né, aqui dos áxions. Mas, e essa fase aqui, ela é estudada, essas emissões de áxion, na fase usual de hadrônica, tá? Então, isso é um tipo de trabalho que as pessoas têm feito comum. Mas o que as pessoas não têm sido feito, então era isso que eu queria chamar a atenção, são trabalhos que exploram o regime de alta densidade, tá? De alta densidade, do potencial químico muito alto, que ocorre naturalmente também no núcleo dessas estrelas de nêutron. Então, pode ser que haja certas transições de fase bastante interessantes, como a restauração de simetria quiral e algumas fases envolvendo processos de instantons. Também, o que acaba sempre interessante, né, pode ser que também haja efeitos devido a gravitons e Kaluza-Klein, né, e dimensões extras. Então, isso já passa a ser uma ideia bastante interessante de estudar QCD em meios extremos ou exóticos, né? Bem, aí, para isso, a gente precisa lembrar um pouco aqui das fases de QCD, né? Eu, sinceramente, acho que está aí, né, o Luciano Melo, lá da Bahia. Tenho bastante saudade do Luciano. Eu lembro que o Luciano, e sei que outros, né, tem o Gastão, que sabe muito de QCD, tem todo o pessoal, mas pensando aqui, eu lembrei mais do Luciano, né, com os estudos de fase de QCD que ele estava interessado quando a gente se encontrou da última vez. Então, aqui, das fases da QCD, né, existem também nessa alta concentração, alta densidade de baryons, né? E
quando eu tinha mencionado anteriormente, quando o potencial químico é muito alto. Então, você ainda pode, nessa fase, conseguir fazer estudos perturbativos, porque você está no regime de liberdade assintótica. E uma coisa interessante que aparece nesse tipo de fase, por exemplo, é a supercondutividade de cor, né? Cor representada aqui pela simetria de QCD, SO3, que quebra espontaneamente. É um processo similar à formação dos pares de Cooper, que acontece, que é esses BCS pairings, né? Que são os pares de Cooper que acontecem em supercondutores. Então, aparece esse tipo de fase quando você está nessa alta densidade baixa. Então, aqui está o diagrama, só mostrando aqui um diagrama, que é color a supercondutividade de cor, né, com potencial químico muito alto. Essa fase aqui, a gente também é bastante estudada teoricamente, tem no laboratório, sobretudo, o Brookhaven tenta ver, né, por aceleração de partículas, né, os plasmas, e essa fase aqui, confinada de matéria hadrônica, que é o que a gente vê em física nuclear. Então, esse é o diagrama, né? Então, o que eu vou falar aqui é mais sobre a questão de, às vezes, que o sugerido pelo Ajit Srivastava, que é quando ocorrem as transições de fase. Mas tem fases, pode aparecer novas fases aqui, com certas transições aqui dentro. Então, mas tudo bem, isso a gente precisa ter esses modelos, precisa criar esses modelos, certo? Então, isso, e estudar. Então, o que eu quero falar, eu não sei muito dessa parte em densidades de baryons altas, né? Não conheço muito, mas tem essa parte aqui, pode acontecer naturalmente em estrelas de nêutron. E por que isso interessa, né? Passou a me interessar? Porque estrelas de nêutron, na verdade, são os pulsares. Então, os pulsares são as estrelas de nêutron que giram muito rapidamente, são bastante magnetizadas, e elas emitem radiação eletromagnética, em particular no espectro de rádio, e aí elas funcionam como se fosse um farol, né? Um farol que vai girando e emitindo toda vez que ele passa na linha de visão da estrela com a Terra, ele emite, a gente vê essa luz, e aqui só muito rapidamente, aqui, né? Então é isso aí, toda vez que a gente vê essa luz, isso é um pulso de rádio que a gente recebe aqui na Terra. Então a gente pode estudar esses pulsos de rádio, né? E aqui, por exemplo, ó, então é assim que é visto, né? Você tem aqui uma frequência, aqui é uma transformação da frequência de rádio para a frequência de som, né? Que a gente ouve, tá? Então isso é uma transformação, uma transposição, e aqui no tempo, esses aqui são os picos. Então aqui, não sei se você... é o barulho. Então, esses pulsos, né, isso é a transformação. Você tem isso na frequência de rádio e foi transformado. Isso aqui é um músico francês contemporâneo que, inclusive, fez essa música aqui moderna, música instrumental moderna, ou clássica moderna, não sei como dizer, mas eu estava ouvindo um dia desses, por curiosidade, né, e usa essa transformação aí, esse som que foi. Eu peguei esse som e eu que gerei esse diagrama aqui. Então, tem esses pulsos que, a cada pulso que vai tendo aqui, corresponde a essa luz da estrela girando, passando aqui na nossa cara, né, da Terra. E o estudo desse aqui, né, um exemplo de diagramas e tal, são produzidos em vários radiotelescópios, claro, em diferentes partes do mundo. Esse daqui é um feito, pessoal, acho que da Austrália, né? Tem vários diagramas, mas o que é interessante é que o perfil desses pulsos, aquele perfil dos pulsos, eles são bastante estáveis, na verdade, extremamente estáveis, e eles trazem informação na forma do pulso, né? A forma que ele tem, e no tempo de chegada. E a estabilidade
desse período, né, desse período que eu estava mostrando aqui, esses batimentos aqui, permite tem toda uma área de precisão de relógio, de precisão de medida do tempo, que envolve as medidas de tempo de pulsar, chamado pulsar time, né, que é essa área, pulsar time. Então, graças a essa estabilidade, então você tem, na verdade, é possível, né, as pessoas dizem que a precisão da medida desses pulsares é tão boa quanto a medida do melhor relógio atômico na Terra. Então, é impressionante, então, poder fazer esse estudo de tempo de pulsares, pela observação dos pulsares, né? Então, a observação dos pulsares fornece uma medida muito precisa desses tempos de rotação aí dos pulsares. Inclusive, a gente não pode esquecer, né, que a primeira evidência de ondas gravitacionais, evidência experimental de ondas gravitacionais, veio da medida precisa de esses binários de pulsares, né, que iam perdendo energia por emissão de onda gravitacional, né, obedecendo lá a fórmula da potência de Einstein, né. Isso foi um prêmio Nobel, inclusive, né, que teve por essas medidas, que foi feito na década de 90. Então, só que aí, a parte que interessa a gente, digamos, ao pessoal que estuda QCD e pode vir a estudar observar, né, pelo menos dar uma olhada nesse tipo de observação, nesses experimentos, é o fato que os pulsares, quando bastante preciso, eles têm alguns glitches, ou seja, a forma e o tempo dá alguma pequena mudança, né? As pessoas, em geral, estudam mais o tempo e não tão a forma dos pulsares, mas o tempo dá umas pequenas mudanças no tempo, né? Então, aparecem esses glitches. E esses glitches são, assim, a frequência de rotação do pulsar, ela tem um aumento repentino. Então, você está lá vendo essa batida periódica e precisa, e de repente há um aumento rápido desse período, e depois ele relaxa e volta ao que era, certo? Então, isso é o que é chamado glitches. E esses glitches, tem algumas teorias, as melhores teorias que têm explicado isso são alguns fenômenos envolvendo Bem, na fase de supercondutor, tem esse superfluido, né? A gente sabe que tem aparecimento de vórtices, e se você prender, né, esses vórtices, isso causa uma espécie de, como eu diria, um terremoto, né, a palavra certa, né, mas aparece algum pulsar moto, eu não sei como dizer isso, né, essas ondas de choque que vão aparecer na superfície das estrelas de nêutron, e isso seria uma explicação possível para esse aparecimento desses glitches. E as pessoas também observaram recentemente o contrário, anti-glitches, que seria uma redução da velocidade repentina, com a posterior relaxação. Então, o pessoal começou a ideia, né, por exemplo, esse colega Ajit, né, tem sugerido algumas tentativas de explicações para esse tipo de fenômeno, usando flutuações de densidade, flutuações da densidade, quando há uma mudança de fase, certo? Então, por algum fenômeno, a estrela de nêutron sofre uma transição de fase, e aí ocorre uma grande flutuação na densidade, né? E pode ser, e aí essa transição de fase pode ser de primeira ordem ou de segunda ordem, mas a depender, isso pode ser explicado por defeitos topológicos, coisas que, mais uma vez, na nossa comunidade, a gente é capaz de trabalhar bem, né? Então,
E quando acontecem essas flutuações de densidade devido às transições de fase, né, no interior do pulsar, isso pode afetar o momento de inércia do pulsar e também pode modificar o momento de quadrupolo. Então, essas flutuações levam, né, por exemplo, esse tipo de flutuação, que levaria a essa mudança do momento de quadrupolo, pode levar a uma emissão de ondas gravitacionais. De fato, tem um trabalho muito bonito, uma proposta muito interessante também do AGIT, de que os pulsares poderiam ser vistos nesse sentido como detectores de Weber. Detector de Weber de ondas gravitacionais, para aqueles que lembram, né, no Brasil a gente tinha um detector de Weber, que era o detector de ondas gravitacionais, o Mario Chamber, né, então o pulsar seria uma versão desse tipo de detector, né? E a ideia é que a onda gravitacional passa por esse detector de Weber e modifica faz ele oscilar nos seus modos de vibração. Então, no pulsar, a proposta do agente seria que o pulsar sofreria essa modificação do momento de quadrupolo, e aí isso alteraria os pulsos durante um tempo, né? Teria uma alteração dos pulsos desses pulsares. E aí a constante observação desses pulsos poderia levar a gente a detectar essas mudanças no período e na forma dos pulsos, e assim a gente poder verificar, entre outras coisas, como detector de Weber, ou também a mudança aqui de momento de inércia devido a flutuações de densidade, que sugeria se a gente entendesse melhor essas transições de fase com potencial químico bastante alto, né? Com potencial químico bariônico bastante alto. Então é o que eu acabei de falar, né? Essas transições de fase rápida, né? Que mudaria de uma vez, repentinamente, o momento de inércia das estrelas, né? Então, isso poderia explicar tanto os glitches quanto os anti-glitches. Essa é uma proposta aí do AGIT. Então, essas detecções, para a gente perceber isso, temos que ter uns detectores com medidas muito precisas, tanto da forma quanto do tempo, do período desses pulsares. Então, aí que entra o radiotelescópio Bingo. Então, eu vou falar aqui a importância, qual seria, então, a importância do radiotelescópio Bingo, sendo construído aqui na Paraíba, em particular pela Universidade de Campina Grande, mas é uma colaboração internacional, tem várias universidades envolvidas, e a gente, cada vez mais, com o passar do tempo, vai precisar ainda de mais mãos e cabeças, tanto do ponto de vista de teoria, né, quanto do ponto de vista também de colocar a mão na massa. Os chefes, digamos, né, desse grupo, né, quem lidera esse radiotelescópio Bingo é o Luciano Barose, aqui na Campina Grande, o Felipe Abdala, da University College, em Londres, o Carlos Alex Wunsch, do INPE, o Elcio Abdala, que é o coordenador principal da USP, né, e o professor Bin Wang, da Yangzhou University, na China, tá? Mas tem outros grupos, e, bem, é um trabalho bastante interessante. Aqui é uma descrição artística, mas feita pelo um arquiteto, contratado há algum tempo atrás, e aqui mostra como é que vai ficar o radiotelescópio Bingo. Bem, esse radiotelescópio vai estar sendo financiado basicamente pelo Brasil, com alguns auxílios. Claro que, para variar, sempre precisa de mais dinheiro, né? Ainda mais agora com o aumento do dólar. Então, basicamente, a FAPESP e o Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP ainda tem umas discussões, a Paraíba tem aportado dinheiro, tem que ter bastante agradecimento ao governo da Paraíba, né? Eu repeti aqui, e a China tem dado equipamentos com a possibilidade no futuro, quem sabe, oferecer mais ajuda. E outras pessoas, outras agências, a gente está indo atrás.
A localização do bingo, aqui, para quem não conhece, aqui é João Pessoa, no litoral, Campina Grande está aqui na Serra da Borborema, e o radiotelescópio ficará nessa cidade aqui, nesse município, que é o município de Aguiar. Na verdade, ficará na zona rural desse município de Aguiar. Então, isso aqui já é a região do sertão. O radiotelescópio aqui, uma outra visão mais estranha, mas ele tem vai ter esse formato que consiste de um espelho primário, de onde chega a radiação eletromagnética, né? Isso é refletido nesse espelho secundário, aqui estão as dimensões, o diâmetro desses espelhos, e eles são focados nesse conjunto de cornetas que colimam depois essa radiação, e no final tem os receptores, né, nessas cornetas, né? Isso aqui vai ser colocado uma antena onde vão ficar os receptores digitais. Para vocês terem ideia, aqui uma foto aqui da região, né? Uma região, na verdade, muito bonita. Foi escolhida essa região porque foram várias expedições para decidir esse lugar, em vários lugares no Brasil e na América, também no Uruguai, no Brasil, e mesmo na Paraíba, em vários lugares foram considerados. Teve expedições para fazer medida, para ver qual era o local mais adequado, porque radiotelescópios devem ser construídos em regiões longe da interferência da poluição de rádio, né? Especialmente porque o bingo, esse radiotelescópio, ele vai operar numa faixa muito próxima da faixa de celular. Vai operar na faixa de 980 MHz até 1260 MHz, e é muito próxima da faixa de celular e também de transponder. Então, tem que estar num local bastante protegido, tanto pelo relevo, que é o que aconteceu aqui no caso, quanto não passar tanto avião. Só também um pouco rápido aqui, só para vocês terem uma ideia de onde é a região. Esse aqui é o morro onde vai ficar o espelho primário deitado, tá? Não vou mostrar muito, mas essa é a ideia. Esse aqui é um vídeo de drone que foi feito há pouco tempo, ok? Então, essa é a ideia. No final, quem quiser, eu posso mostrar mais. Opa. Isso daqui que é uma corneta, onde chega a radiação. Esse aqui é o tamanho, tá? Isso daqui está na UFCG, no campus da UFCG, e a gente está fazendo a instalação dessa corneta na UFCG para estudar, para os estudantes já aprenderem. Aqui vocês veem aqui uma pessoa, para vocês terem a noção do tamanho desse objeto. Isso tudo aqui é feito com tecnologia brasileira, tanto o projeto design como a construção foi toda feita no Brasil, então é tecnologia brasileira, certo? Isso foi desenvolvido lá no INPE, né? E a gente está procurando também parceiros que aprendam também a fazer isso. Precisa de uma certa... não é tão fácil quanto parece, né, de ser feito. Então, tem que ter uma certa expertise aí para fazer isso. Aqui seria, como cada pontinho desse daqui, seria o que o bingo olharia no céu, né? Então, e o objetivo do bingo, né, até o nome está aí, né? É BAO, que é Baryonic Acoustic Oscillation, from Intensity Maps, né? Então, from Integrated Intensity Maps. Então, basicamente, é medir oscilações acústicas de bário. É um fenômeno conhecido. Esse é um experimento em cosmologia, principalmente. O bingo, o principal objetivo dele é cosmologia. Também é algo que, na nossa comunidade aqui, a gente tem várias pessoas que fazem fenomenologia de cosmologia, fenomenologia nessa da evolução do universo. E o bingo vai medir uma região em que a energia escura nessa região que a energia escura começa a ser dominante na história do universo. E, basicamente, já essas medições de BAO, dessas Baryonic Acoustic Oscillation, que são círculos típicos, estatisticamente típicos, com um raio
estatisticamente fixo que acontece na distribuição de matéria do universo. Isso é feito, você pode fazer esse tipo de medida olhando as galáxias, e o Bingo vai ser um dos primeiros experimentos, se tiver sucesso, a fazer isso em rádio. E aí vai poder construir. Então, basicamente, o Bingo ele vai ver radiação de rádio que vem de nuvens de hidrogênio, porque isso o hidrogênio neutro tem uma transição chamada... tem uma transição que é da ordem, que gera uma radiação de 21 centímetros, ou 1420 megahertz, e aí, como a gente escolheu a faixa entre 980 e 1260, para corresponder ao Z entre 0,3, né, o redshift, entre 0,3 e 0,45, que é justamente onde a energia escura passa a ser dominante na história do universo. Então, aqui tem alguns outros instrumentos. Esse CHIME é um instrumento no Canadá, e esse Tianlai é um instrumento na China. Então, e o Bingo é um outro tipo de instrumento, cada um tem as suas características e cada um vê uma fase, uma parte. Né? Aqui nesse diagrama de Z, pela distância. Sim? Olá, Amilcar, com licença. 5 minutos. Tá, já. Então, essa é a ideia do... Aí vem, né, era só para fazer essa apresentação do Bingo, e agora aqui, ó, como voltando aos pulsares. Tá, então, isso daqui é o mapa do céu, certo? E aqui é a galáxia, né, tá aqui o pulsar. Então, o que o Bingo vai ver de pulsar, né? Tá aqui a distribuição, isso daqui é a quantidade de energia por unidade de tempo, por unidade de área, que chega, né, o chamado fluxo. E aqui são os pulsares. Essa faixa rosa aqui é a faixa do Bingo, certo? A gente restringir isso daqui, são os pulsares possíveis de serem estudados para o Bingo. O Bingo, ele é um instrumento que fica parado olhando para o céu, como era aí o Arecibo. E aí, esse daqui é o feixe do Bingo, que com a rotação da Terra vai girando dessa forma aqui, em um período de 24 horas. Então, cada pulsar que pode ser visto, ele ficará em torno de 25 a 30 minutos no campo de visão do Bingo por dia. O período típico de um pulsar é poucos milissegundos, né? Então dá para ter bastante pulso para estudar todo dia e verificar a mudança, né? Bem, um outro fenômeno, para aí já acabando aqui, também apareceu recentemente, são essas explosões de rádio. Isso são explosões de rádio muito brilhantes, né? De origem extragaláctica. Os pulsares, como vocês podem ver, eles se aglomeram aqui na Via Láctea. Isso aqui é o plano da Via Láctea. Então, o que ele tem, basicamente, eles têm origem galáctica, tá? E esses FRB aparentemente têm origem extragaláctica. E, bem, tem o tempo, né, deles é um pulso só, aparentemente, salvo algumas exceções. Esse aqui é o tempo de duração de um pulso, né? São muito energéticos, e essa quantidade aqui, que chama medida de dispersão, que eu vou explicar, tem a ver com isso daqui, que há uma dispersão da frequência mais alta e da frequência mais baixa com respeito ao tempo de chegada. E se está dentro da galáxia, teria uma dispersão menor que 100, só para dar essa explicação. Então, bem, aqui o tempo de chegada, tem essa lei aqui, e essa medida de dispersão é porque do FRB ou do pulsar, no caso vamos falar aqui de FRB, daqui até chegar na Terra, tem que passar por uma nuvem de elétrons. Tem elétrons espalhados, e aí essa luz acaba sendo dispersada por esse plasma de elétrons. Aqui tem esse gráfico dispersão, né, como pelas dispersões. Aí você vê que os pulsares estão mais próximos, aqui, que significa que estão na Terra, na Via Láctea, enquanto que os FRBs são
estão para cima da Via Láctea. Hoje em dia, tem só 120 FRBs observados e ninguém sabe qual é o progenitor. O que gerou? Ao contrário dos pulsares, que a gente sabe que vem de estrelas de nêutron, ninguém sabe. Então, esse é um campo de bastante especulação, tem saído muitos artigos, de cada um mais criativo do que o outro, e mais interessante, sobre possíveis progenitores. Desde que vem de estruturas de galáxias ativas, né, que em geral tem um buraco negro no centro, ou de colisões de buracos negros que acabam por algum fenômeno que eu não consigo entender muito, né, porque viola algumas leis que eu conheço, a essa emissão. Enfim, tem um catálogo de teorias desses progenitores, vocês podem entrar lá com o que as pessoas têm feito, mas Então, é um campo bastante interessante e vale a pena dar uma olhada. E um possível trabalho do Bingo, do projeto Bingo, é colocar outros radiotelescópios pequenos, como esse que a gente está fazendo em Campina Grande mesmo, que é essa instalação daquela corneta, para tentar fazer uma triangulação e localizar esses FRBs. E o motivo é para estudar cosmologia, porque aqui nesse tipo de gráfico vocês podem ver como os FRBs, essa em cinza, está constrangendo, vinculando alguns parâmetros cosmológicos, como a densidade de matéria e o parâmetro W da equação de estado. Tem um trabalho, isso aqui foi feito pelo professor Marcelo, e com a minha ajuda e de outros, né? É a taxa de detecção do Bingo para esse tipo de objeto, o FRB. O Bingo é bastante competitivo, né? Quando estiver funcionando. E o professor também Marcelo, junto com o João Rafael e os alunos, eles estão fazendo, já estão aplicando esses trabalhos e eu acho que um trabalho muito bonito. O João tem feito um trabalho muito bacana. Todo mundo aqui, acho que conhece o João, né? O João Rafael. E o Marcelo, junto com os estudantes, estudando as consequências cosmológicas desses FRBs. Então, falando aqui do nosso time, né? Aqui na UFCG é o Luciano, eu, o Vitor, o João Rafael, o Chico Brito, o Eduardo e o Marcelo, com vários estudantes, né? O Jefferson, o João Vitor, o Vitor Hugo, o Jonathan, o Pedro Steinmiller e o Davis, né? E aqui, o grupo do Bingo. Lembrando que o principal objetivo do Bingo é o estudo de mapas de intensidade do hidrogênio para a caracterização aí de BAL. Mas tem esse subgrupo aqui, que tem estudado esses FRBs e pulsares, né? Eu que tenho estudado mais pulsares. Bem, eu falei de outros mini radiotelescópios para melhorar a possibilidade de melhorar o sinal e localização. E, em princípio, a gente poderia colocar em vários outros lugares esses mini radiotelescópios, colocando essa corneta e a gente em vários outros lugares. Okay? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Amilcar. Obrigado pela apresentação. E vamos abrir aí para as perguntas. Eu acho que o Petrov tem uma pergunta inicial. Por favor. A minha pergunta é pouco naiva. Se é possível usar esse telescópio, como alguns estudos indiretos, talvez, do Gamma Ray Bursts? Porque estou perguntando, porque agora muitas pessoas falam que Gamma Ray Bursts são efeitos muito importantes até que para testar quebra de simetria de Lorentz. Eu não sei a Gamma Ray Burst está em outra frequência, Petrov, então eu não saberia dizer. Também não sei dizer se tem alguma relação deles com esses Fast Ray Burst. Mas eu já ouvi que existem correlação entre Gamma Ray Burst e o Fast Ray Burst, mas eu não sei. Mas é o que eu estou dizendo, os FRBs são assinaturas possíveis, né, para serem estudar vários outros fenômenos. Por exemplo, aqui eu coloco aqui também, são mensageiros e trazem informações do universo. E, no caso, os FRB têm trazido informações cosmológicas. Talvez possa trazer também informações sobre quebra de Lorentz,
e aí depende da nossa criatividade e para a gente imaginação para ver como eles poderiam trabalhar nesse sentido. Tempo para mais uma pergunta. Manuel? Sim? Sou eu, Luciano. Uma Oi. pergunta de leigo para o Amilcar. Primeiro, amigo, é sempre um prazer te rever e você sempre surpreendendo a comunidade, mudando não só de área de pesquisa, mas também mudando de contexto. Você está seguindo de perto o contexto experimental. É ótimo isso. Parabéns pela coragem, sobretudo. Mas a pergunta bem simples assim de leigo é do ponto de vista das condições climáticas, o quanto o local que vocês escolheram isso também favorece, né, as medidas, e o outro ponto é o estágio de... Eu queria saber mais detalhes sobre o estágio de instalação desse projeto e quais são as previsões de pleno funcionamento. Obrigado. Ok. Obrigado. Bem, Lúcio, obrigado pela pergunta e eu lembrei de você ao preparar essa apresentação por causa das fases de QCD. Do ponto de vista climático, o sertão é bastante, na verdade, simpático, porque é estável, né? Apesar da temperatura razoavelmente extrema, né? Ele tem ao longo do ano, ele é bastante estável. E com a possibilidade, talvez, de colocar energia solar, isso favoreceria bastante. Então, do ponto de vista climático, a região é muito boa. E uma coisa muito interessante é o relevo o telescópio vai ficar no vale. Então, isso ajuda bastante na proteção contra essa poluição de radiação. Quanto à implementação, não é tão fácil, porque é uma coisa que eu tenho lutado muito, mas a gente já tem, acho que agora dá para ficar bastante otimista, porque a gente conseguiu desobstruir vários gargalos. Um deles agora tem uma estrada de acesso ao lugar, o lugar era só andando que era possível chegar. A gente já tem uma empresa contratada para já fazer a limpeza do lugar, o sítio já pertence ao UFCG, e só esperando aí as licenças ambientais adequadas para poder fazer já a coisa. Então, uma vez começado, digamos que deve começar agora em janeiro, fevereiro, essa limpeza, a ideia é que 1 ano e meio termina toda a construção, e aí vem a parte de calibração e tal. Enquanto isso, a gente está fazendo essa que deve começar já no ano que vem, esse pequeno radiotelescópio aqui na UFCG para a gente ir aprendendo. E eu acho que com ele, junto aí com os estudantes e tal, a gente vai conseguir medir alguns pulsares e, quem sabe, algum FRB, se a gente tiver bastante sorte. Então vai começar a ir mais rápido. Maravilha, Milton. Também fiquei surpreso com a sua palestra, as novidades aí da área. Tanto surpreso. Desejo aí todo sucesso aí ao grupo da UFCG nesse empreendimento aí, nessa jornada. Sim, mas aqui acho que aqui o grupo é muito unido e bastante. Acho que o Chico tem feito um trabalho excelente, o João e o Luciano, e acho que essa união ajuda bastante no desenvolvimento. E mantendo os trabalhos antigos, né? Então é bem interessante. Maravilha. Então, pessoal, nós temos que entrar na sala do pôster, né? Então, infelizmente, temos que agradecer aí ao Amilcar pela gentil palestra, bonita palestra. Ok, obrigado.